Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Ok? Tem caixa assombrada do mês de junho disponível para vocês com o tema Alien. É um alien fofinho, mais divertido dessa vez. Ok? Tem caneca, tem camiseta, tem card divertido, enfim. Tá bem legal a caixa, como todas. Ok? E vamos aqui com os relatos de hoje, que é esse daqui. Já falei para não esquecer do like? Eu já falei, né? Então não esquece do like. Já deixa o like lá, eu deixo o like no fim, eu já deixo agora, enfim. Vamos lá. Primeiro relato de hoje é este daqui. A casa da minha avó. A força das palavras. Pelo título, já veio aquela sensação de que eu já contei. Mas não marquei que eu contei, então me desculpe se eu já contei. Mas vamos lá. Oi, Ana. Comecei a acompanhar o canal há algumas semanas e já estou fascinada. Pode me chamar de fulana. Eu adotei esse nome como pseudônimo. Ok, mas eu vou chamar de fulana. Se precisar citar o nome aqui ao longo do relato, eu dou o seu nome fictício aqui. O relato que vou contar é bem simples, mas me marcou bastante e definiu a minha relação com o sobrenatural. Por esse ser bastante pessoal. Estou tendo cuidado para não... mas me marcou bastante e definiu minha relação com o sobrenatural, acho que por esse ser bastante pessoal. Estou tendo cuidado para não esquecer nada e eu tenho a memória um pouco ruim, mas disso aqui eu lembro direitinho. E aqui vai. Quando criança, eu sempre gostei de ir para a casa da minha avó paterna. Eu sou a filha do meio do meu pai, que tem 3 ao total, sendo a mais velha, filha do seu primeiro casamento. E eu e minha irmã mais nova somos do segundo e atual casamento, eu sendo a mais velha da minha mãe. Como irmã mais nova, sempre gostei de estar com a minha irmã mais velha. Por sermos de mães diferentes, eu não cresci com ela, pois a minha avó ficou, no caso, tomou os cuidados dela para si. E o meu pai assim deixou. Hoje eu tenho 23 anos e entre os meus 10 a 12 anos eu sempre pedia para passar o fim de semana na casa da minha avó paterna. Lá estava minha irmã e algumas primas da minha tia paterna que eu adorava brincar junto. Minha tia morava em outro bairro, pouco próximo, que eu também gostava de ir, mas eu ficava mesmo era na casa da minha avó, que era uma casa diferente para uma criança. Na casa da minha avó tinha e ainda tem aquelas representações de santos em pequenas estatuetas de quase meio metro. Um de Jesus Cristo, uma da Virgem Maria, um do Padre Cícero e eu acho que alguma outra, mas que eu não lembro qual. Eu gostava de observá-las. Eu me sentava na cadeira de balanço ao lado delas e ficava olhando ali para elas. Eu achava bonito. Limpava sempre que eu ia para lá. Passava um paninho nelas, sabe? E ficava feliz de ter aquelas estatuetas. Além delas, tinha um retrato de Santa Luzia, que é uma santa que eu gosto bastante. Eu tô contando tudo isso, pois o relato precisa de um pano de fundo familiar para você e os assombrados entenderem. Além disso, eu sou bem prolixa mesmo. Eu escrevo e falo muito. Bom, a família do meu pai não era bem vista pela minha mãe. Essa é a verdade. A minha mãe sempre me disse que a minha avó era alguém ruim, que tinha um jeito grosseiro e que o meu pai só era diferente por estar longe deles, pois moramos numa cidade vizinha. Eu sempre fui do tipo de nunca tirar conclusões pelos outros, mesmo que o outro fosse a minha mãe. Então eu entendi que esse era o sentimento da minha mãe, mas eu gostava de estar com a minha irmã, então eu ia para casa da minha avó. Mas de fato, Ana, a minha avó tinha um jeito grosseiro, digamos assim mesmo. Apesar de ir sempre para as missas, que eu adorava ir junto, e rezar todos os dias sem falta, ter estatuetas de santos, ser devota e ajudar com dinheiro para a construção de igrejas, a minha avó estava sempre com palavras Minha avó estava sempre com palavras do tar na boca, sabe?
Isso mesmo, sempre usando xingamentos pesados com os filhos e com os netos, desejando coisas terríveis e acusando. Tu sois os pés da besta! Hoje eu tô com o cão no couro! Tomara que o cão te carregue um dia! E daí, pô, pior, sabe? Coisas que eu nem me atrevo a falar aqui, porque mãe e pai sempre me ensinaram a não estar com essas palavras na boca. E eu sempre tive medo da força das palavras. A última vez que eu fui pra lá, foi muito pesado, Ana. Foi na semana anterior às minhas férias de junho. Apesar de criança, eu sentia uma presença me espreitando quando eu fazia as coisas. E quando eu lavava os pratos, eu morria de medo, porque atrás de mim ficava o banheiro, que na casa dela só possuía cortina como porta. Assim como na minha. Somos de origem bem humilde, sabe? E nesse dia eu estava sentindo um medo irracional, Ana. Apenas uma criança tremendo... Era apenas uma criança tremendo só de pensar no que podia estar me olhando do banheiro. Sei lá, era uma sensação ruim, entende? Eu sentia, Ana. Eu sabia que tinha alguma coisa ali. Então, com uma coragem desesperada, eu me aproximei do banheiro e puxei a cortina. E é claro, não tinha nada físico, mas o medo persistia. Consegui lavar os pratos e corri sem nem tirar a água da pia. Fui para a sala e lá fiquei perto dos santos. Só um parênteses aqui, eu sentia isso às vezes, mas quando eu era criança. Não sabia entender, não sabia o que era. Eu só sentia um medo. Era como se alguma coisa estivesse se aproximando de mim, principalmente pelas costas. Ia me dando medo que eu saía correndo. Mas não via nada, não sabia explicar. Mas eu sentia, acho que é isso que ela tá falando, sabe? É meio irracional, mas você tá sentindo. Em um momento aleatório, sei lá. Mas eu sentia isso. Mas quando era ali criança, pré-adolescente, por aí. Voltando. Durante o dia eu fui pra casa da minha tia e a sensação sumiu. Fiquei o dia todo e então voltamos à noite pra jantar e pra dormir. A hora de tomar banho foi um pesadelo, Ana. Eu tremia de medo, jogando água em mim e parando para ouvir os sons do quintal. E eram passos, Ana, que eu, como uma boa criança madura demais para minha idade, que sempre procurou justificativas racionais, eu disse a mim mesma que eram as plantas e a árvore que tinha lá no quintal. Mas é claro que eu fiquei com muito medo do mesmo jeito. Nem me lavei direito, eu corri pro quarto e me vesti, sequei na roupa mesmo. Fiquei na sala o tempo todo, prendi o xixi, prendi o número 2 a noite toda. Durante a madrugada eu não conseguia dormir e eu dividia a cama com a minha avó e com a minha irmã. No quarto ao lado dormia o meu tio, que morava com a minha avó, mas vivia bebendo fora. Então eu comecei a ouvir os gemidos do meu tio. Eu tive tanto medo daquilo. Eu ouvi o meu tio gemer como se ele estivesse sendo atacado. Era alto, era sofrido, ao mesmo tempo que eu ouvia estralos altos pela casa. Esses sons aumentavam, até que começou o que me assustou totalmente, que foi o som de vento dentro da casa. A casa estava toda trancada, toda escura, e o som de vento parecia correr dentro da casa. Eu sabia que isso era impossível. E por isso eu me cobri inteira, apertei os olhos e fiquei ali até adormecer. Que eu nem sei se ainda era noite ou se já era de manhã quando isso aconteceu. O que eu lembro foi de decidir não voltar mais lá. De manhã, acordei sem mais ninguém na cama e com o som da TV ligada na missa, que passa toda manhã em algum canal de TV. Olhei para a entrada, sem porta, do quarto e minha avó estava lá sentada em frente... Minha avó estava sentada ali em frente num sofá velho, junto com a minha irmã. Eu fiquei na cama, morrendo de sono, sem conseguir abrir os olhos direito, mas arregalei quando lembrei da noite passada e eu me sentei. Antes de conseguir falar qualquer coisa, eu senti sangue descendo pelo meu nariz. Apesar da minha avó ter visto e se assustado com o sangue, eu não me assustei, pois era algo comum. É fruto de uma cirurgia de amígdala que eu fiz aos 9 anos.
Eu expliquei isso pra ela, eu não sei por que isso acontece, eu só sei que acontece. O estranho é que demorava pra acontecer. Era caso de, assim, uma vez em meses. Porém, aquela era a segunda vez naquela semana. Será que a emoção forte causou isso? Pressão subindo por conta do medo, sei lá, alguma coisa assim? Da tensão, né? Dessas coisas na casa. Bom, continuando. Depois do café, eu fiquei feliz, pois era domingo. Eu iria embora de tarde. E eu queria muito ir. Entretanto, não fui. Vou espirrar, peraí. Sim! Bom, perdão que eu espirro no microfone. Eu sempre esqueço de deixar mudo o microfone pra espirrar, tá? Mas vamos continuar. Então, eu queria muito ir, mas não fui. Meu pai não apareceu. E eu fiquei imersa numa decepção enorme. Porque aquela casa me assustava. Eu queria ir embora. Naquela tarde, a minha avó brigou com meu tio e pela primeira vez eu entendi o que a minha mãe dizia. As palavras da minha avó eram carregadas de ódio, Ana. E eu sou uma pessoa que desde cedo não aceita a opinião dos outros como a minha. E naquela tarde eu vi a força das palavras dela. De noite o meu pai liga, pedindo para eu ficar durante a semana toda lá, já que eu não teria aula mais. O medo que eu senti foi entregue ao silêncio que eu fiquei depois de, relutante internamente, aceitar. Eu não queria dizer não em frente à minha avó, que me olhava fixamente, e nem queria ter que explicar por que eu não queria, né? Mainha pegou o celular e percebeu só pela minha voz que eu fiquei triste. Na hora que ela disse que me amava, eu quis chorar. A minha garganta travou as palavras e eu lembro até hoje a sensação de medo e tristeza que eu senti. Quando minha avó finalmente parou de me olhar, eu chorei quietinha. Enxuguei rápido as lágrimas e fingi tranquilidade. Eu sei que eu poderia ter feito birra, poderia ter dito para irem me buscar, mas eu não queria ter que explicar. E não queria deixar minha avó triste também. E como disse, eu era madura para minha idade. E sabia que se eu chorasse para ir embora ou dissesse que ia sentir saudades da minha mãe como desculpa, eles iam rir, diriam para eu parar de ser besta. Se eu admitisse o medo, aí sim perguntariam do quê? E eu não queria passar por esse momento. Então eu sabia, eu estava fadada a ficar. Naquela noite eu rezei como quase nunca fazia. Eu rezei e pedi muito, muito a Deus para ele mudar a cabeça do meu pai, para ele ir me buscar no dia seguinte. Deitada na cama, minha avó se ergueu para arrumar o travesseiro e estava chorando, Ana, de tristeza, pedindo ajuda a Deus como minha... Não, peraí. Deitada na cama, minha avó se ergueu para arrumar o travesseiro e estava... Agora não sei se a avó estava chorando ou era ela que estava chorando. E estava chorando, Ana, de tristeza, pedindo ajuda a Deus como mainha me ensinava. Acho que é ela então, né? E eu não sei se a minha... Ah, tá. Era ela mesmo que estava chorando. A avó sentou na cama para arrumar o travesseiro. Não, a avó ergueu para arrumar o travesseiro e ela, a moça que nos conta esse relato, estava chorando, ok. E pedindo a Deus como a mãe ensinou. E eu não sei se a minha avó viu, mas ela me olhou nos olhos, Ana. E eu senti que ela percebeu. Principalmente porque no dia seguinte ela mandou meu pai me levar de volta. E eu respirei aliviada como nunca na vida. E nunca mais voltei para dormir na casa dela. E esse fim de semana lá me deixou com essa marca. E está assim no top das minhas sensações ruins. Antes de ir embora, quando meu pai me chamou, eu olhei para as estatuetas e sorri, agradecida. Aquele era o único lugar da casa que eu gostava de fato, perto daquelas imagens. E percebi isso um tempo depois. Quando a gente para pensar nos nossos traumas, percebemos melhor o que acontecia antes. E eu percebi que sempre tive medo daquela casa
Nunca gostei das falas da minha avó e das brigas que aconteciam sempre que o meu tio estava. Hoje eu me pergunto como que eu nunca percebi na infância que aquilo tudo não era só implicância da minha mãe. Esse foi o relato, Ana. Me desculpa ser tão longo, por tão pouco e pelos erros passados. Sou realmente prolixa, mas eu tenho outros relatos aí da minha família. O meu pai conhece vários que são ótimos. Lendas e relatos que me deixavam com muito medo quando criança e que posso relatar para vocês. Se você leu o relato, muito obrigada, Ana. Adoro o canal Assombrado. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Tadinha. Então, assim, por tudo que acontecia ao redor, por ser invalidada, já saber disso, né? Talvez por conta das falas, de achar que iam rir de uma criança porque ela tá com medo, gente, não, isso não existe, não pode, sabe? Ou qualquer coisa que ela esteja sentindo, pare e escuta. Ela tá sentindo, você também, ponha-se no lugar, né? A gente não sente medo, só que a gente não tem mais os mesmos medos. Talvez um adulto não tenha, talvez alguns não tenham mais medo do escuro, outros têm, ainda tem. Não tenha mais medo do escuro. Isso pode ser besteira para uns. Mas você tem medo de, sei lá. Não sei, gente. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Todo mundo tem algum medo, alguma coisa. E não é muito ruim quando alguém faz pouco caso desse medo. E aí você muitas vezes se cala por achar, ou mesmo por contar uma experiência sobrenatural que aconteceu com você. Quantas pessoas não contam? Ou contam para poucos, porque sabe que vai ser ridicularizado. Sabe? Então não tem respeito nessa parte, ainda mais criança. Criança é sempre tido como imaginação, sonhou e não sei o que será. Mas ela tá com medo. Então, não é para deixar ela com mais medo, mas para ela se sentir confiante em contar tudo para um adulto em quem ela confia, principalmente. Isso vai se estender não só pelos sentimentos dela, assim, que ela vai poder se abrir, se sentir confiante em abrir e contar, mas outras coisas que às vezes é muito importante que ela conte, entendeu? Né? Se alguém falou com ela de uma maneira mais... Ela vai se sentir confiante e falar, mãe, aquele tio lá fez tal coisa, falou tal coisa, entendeu? Você precisa saber das coisas do teu filho, não é? Das crianças. Enfim, eu fiquei com muito dó dela por ter que engolir, por não querer desagradar a avó, né? Por mais que a avó fosse... E ela não percebia, ela não queria desagradar. E aí ela se castigava, se botava numa situação que ela não queria estar pra não passar por... Né, como que eu falo? Não ter chacota com ela e também não desagradar as pessoas, enfim. Mas eu entendo esse medo aqui que ela fala que tinha da casa. E criança é sensível, né? Então, provavelmente a casa era mesmo pesada pelas coisas que a avó falava. E falava carregado de ódio. E tinha o tio que bebia e vai saber o que mais que tinha ali. Ela não sabia o que acontecia direito, era criança, mas ela sentia o carrego do lugar. E onde ela se sentia melhor era em volta ou junto com as imagens do divino, dos santos ali, né? Bom, vamos pro próximo relato. Senão eu fico falando aqui. E o próximo relato é este daqui, a aparição. Oi, Ana e Assombrados, esse é o terceiro relato que eu mando pro canal e admito que amo ver você contando os relatos. Parabéns pelo ótimo trabalho. Eu que agradeço. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 19 anos e moro no interior da Bahia. Já peço desculpas se o relato ficar longo e se tiver nomes, eles estarão trocados. Bom, parte da família da minha avó paterna morava na capital, Salvador. E dentre esses parentes havia 5 tias, todas irmãs e solteiras. Nunca se casaram, nem tiveram filhos. Por causa da idade avançada e eventuais problemas de saúde, 3 delas morreram e sobraram apenas 2. Foi quando elas decidiram sair de Salvador e vir para o interior, onde eu moro.
Por aqui tudo seria mais fácil para as duas idosas. Para deixar mais claro, a minha casa tem 2 andares, o térreo e o primeiro andar, no qual moramos, e o andar de baixo nós alugamos. Então essas tias nos propuseram alugar a casa de baixo para elas, até para poderem ficar mais próximo da gente, né? Para caso tivessem alguma emergência. Como as duas já são bastante idosas, elas contrataram uma moça, a Cristina, para dormir com elas durante a semana e fazer companhia durante o dia. Essas tias, quando esse relato aconteceu, uma tinha uns 86 anos já e a outra tinha 100! 100 anos! Rapaz do céu! As duas eram de religião espírita. E praticavam muito o espiritismo, principalmente a mais nova de 86 anos. Todas as estantes de livros dela eram sobre espiritismo e ela lia e relia aqueles livros. Ela assistia lives, ia no centro espírita aqui da cidade toda semana, recebia visita de espíritos em casa. Chegou até uma certa vez a fazer um procedimento médico por meio dos espíritos. Procedimento esse pelo qual passou e ficou dias de repouso e acamada. Minha mãe, católica, repreende tudo isso. Acha que nós devemos deixar em paz as pessoas que já morreram. Que assim como vem coisa boa, pode vir coisa ruim também. E que não quer essas energias ruins aqui em casa, não. Ana, por coincidência ou não, do ano de 2019, quando elas vieram para cá, acho que assim, a partir do ano de 2019, que foi quando elas vieram para cá, tem acontecido coisas estranhas aqui em casa. Uma delas eu vou relatar agora. Como essas duas tias já são idosas, passam boa parte do dia sentadas em frente à TV. Uma assistindo algum programa e a tia mais nova, que vou chamar aqui de Valdete, estava em uma das suas muitas lives sobre espiritismo. Eis que a moça que trabalha para elas, a Cristina, vinha da cozinha, passando pelo corredor onde ficam os quartos e trazendo consigo uma bandeja com chá. A Cristina conta que ao passar pela porta do quarto de visitas, onde não dormia ninguém, ela viu uma mulher vestida de branco, com os cabelos pretos e soltos, e ela flutuava sobre o chão. Na hora que ela viu essa mulher, algo passou pelas pernas da Cristina, derrubando ela e a bandeja que carregava. Assim ela caiu com tudo no chão e começou a gritar, foi um desespero. Nisso, os meus pais ouviram os gritos de socorro e desceram as escadas correndo para ver o que tinha acontecido. Quando Cristina contou a eles, minha mãe ficou muito brava. Saiu repreendendo a casa toda, disse que nenhum mal ia permanecer ali e que o Deus dela era mais forte do que tudo. Reclamou com a tia Valdete, disse que isso não era coisa do bem e que não queria esse tipo de situação em casa. Esse relato ocorreu mais ou menos no final de 2021, início de 2022. Hoje em dia, a tia mais velha já é falecida. A tia Valdete conta que o espírito dela já veio nos visitar, inclusive. Mas não gostamos disso, embora essa suposta visita não tenha afetado a nossa vida em nada. Enfim, Ana, esse foi o meu relato. Não sei se esse espírito ainda permanece aqui e acho que não, porque ninguém mais o viu. Espero muito que cada um desses espíritos encontrem a luz e deixe a nossa casa em paz. Não acredito muito em nada disso, mas eu não gosto desse tipo de situação. Um beijo para você, para o Matheus, para os filhotes, para os pets e todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Eu acho que nesse caso vai muito das crenças. Ali eram crenças conflitantes, né? A mãe não gostava, que é católica, e as duas tinham ali o espiritismo como... E acredito que assim, como as duas ali eram dedicadas ao espiritismo, realmente falavam, né? Tinham ali um contato com espíritos, os próprios espíritos muitas vezes viam as duas, ou principalmente a mais nova ali, como um ponto até de ajuda. E aí eles vão para lá. Acontece que elas moravam embaixo de vocês. E aí as coisas aconteciam ali, né? Não é que era não necessariamente seria algo do mal, que tá ali para atazanar, que tá ali...
mas algo precisando às vezes de ajuda, que tá por ali, quer chamar a atenção de alguma forma, né? Talvez se conversasse com esse espírito, né? Falou, irmão, sei lá, alguém está precisando de ajuda, vou fazer uma oração para você, siga a luz, siga alguém aí, tá? Mas quando isso é visto como algo realmente ruim e tal, depende muito da forma que se enxerga isso, como eu disse, depende da crença, né? Não vou, cada um tem a sua crença, cada um tem ali o que acredita, mas o que eu quero dizer é que nem toda assombração, nem todo fantasma que é visto, que tá no lugar, é algo ruim que quer fazer mal. Às vezes ele só tá ali, ele só quer se fazer presente porque muitas vezes tá precisando de alguma ajuda, tá perdido, enfim. E aí talvez foi isso que aconteceu, alguma coisa passou, derrubou, mas vai saber por quê e tal, né? Mas é isso, são crenças diferentes e no caso ali estavam convivendo na mesma casa e complicado. Mas vamos lá. Deixa eu anotar aqui que eu contei. E bora pro próximo relato. Nossa, eu peguei uns relatos meio longuinhos hoje, hein? Vamos pro próximo, terceiro só de hoje. Vamos lá. Consequências do trabalho que eu fiz pra Pombagira e não paguei. Vamos lá. Oi, Aninha, estou aqui mandando mais um relato das experiências que vivenciei até a data de hoje. No caso, foi 15 de maio. Já mandei 3 que foram lidos por você, e esse será o 4, olha. Aos 17 anos, eu tinha um noivo. Noivo esse que era desafeto da minha mãe, como contei no relato lido no Dia das Mães, com o nome Minha Mãe Veio Se Despedir. Ela tinha toda a razão em não gostar dele, porque mãe nenhuma gosta de ver a filha ou o filho perder a alegria, o brilho no olhar. Um dia eu e ele estávamos numa boate, não sei como se chama na terra de vocês, mas aqui no sul é um clube onde vamos dançar. Todas as vezes que íamos, era sempre a mesma coisa. Chegávamos, ele ficava parado, olhando o movimento, não dançava, nem conversava com ninguém. Ai, que legal, né? Ele ficava olhando algumas garotas e a palhaça aqui. Ele ficava olhando algumas garotas e a palhaçona aqui parada do lado dele, feito um cão de guarda. Como a gente se sujeita a fazer coisas e a passar por situações que nos deixam infelizes somente para não perder a pedra preciosa, que na verdade não passa de uma pedra de brita. Ai, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria nem que fosse só pra dar na minha cara mesmo, pra ver se eu acordava. Tipo, De Volta para o Futuro, você vai e encontra você mesma, né? Tipo o Marty McFly, né? Volta e fala, acorda! Bom, Ana tinha 17 anos. Mas quem nunca foi tonta, né? Com essas idades, até mais um pouco. Ana, a gente demora pra... né? Demora. Mas vamos lá. Ana tinha 17 anos e chorava por ele como se ele fosse a melhor e a única coisa do mundo. Um dia chegamos nessa boate e ele ficou cuidando uma vizinha piriguete que morava perto da minha casa. Ele ficou lá de zóio na piriguete. Eu lembro como se fosse hoje. Ela dançava até o chão em movimentos sensuais, uma música dos Braga Boys que se chama... Ai, eu gosto dessa música. É bomba. É bomba. Eu sei até a coreografia, mais ou menos, porque era da minha época. Mas então, ela tava lá dançando até o chão a música da bomba dos Braga Boys. Ela ia até lá embaixo e ele só de olho. Eu, sempre muito passiva, comecei a ser tomada de um nojo, de uma raiva muito grande dele, a ponto de pegar um copo de cerveja e jogar na cara dele. Laia, pra quê, né, Ana? Quando eu vi a reação do alecrim dourado, eu já me arrependi. Na raiva, né? A gente não devia fazer isso. Ai, ó, eu nunca fiz isso, não. Eu saía de perto e ia dar bola pros outros. Ai, meu Deus. Mas, né, na raiva, a gente vai contendo, uma hora, pá, explode. Resumindo, a palhaça aqui passou um mês correndo atrás dele e ele fazendo tudo que é sacanagem comigo. Me deixava em casa e saía sozinho, mentia que ia pra um lugar e ia pra outro.
Olha, foi assim um mês todinho, até que terminamos no meio de uma discussão. A fiasquenta aqui quase morreu, desmanchada em lágrimas. Chorei tanto que parecia que ia morrer. Até que fui numa senhora que jogava búzios. Ela jogou os búzios e me disse: foi uma pombagira que se encostou em ti e fez tu jogar aquele copo de cerveja nele. Porque pombagira não gosta de homem que judia de mulher. Então beleza. Então eu fiz um trabalho para trazer a bênção de volta para minha vida. Olha, tá vendo? Tá vendo que a cabeça faz? Você vai lá para fazer trabalho para trazer um fiasco de volta para sua vida, sendo que a vida tá tentando te livrar. A vida tá tentando falar: filha, larga, solta. Eu tô vendo que isso não é bom para você. Você não, ele é meu alecrim dourado. Traz de volta. Não! Ai, vamos lá, continuando. Aí eu fiz um trabalho para trazer a bênção de volta para minha vida. Primeiro ela tinha 17 anos. Primeiro eu teria que tomar um banho de 7 ervas para descarrego. Arrumei as ervas, essa senhora fez o banho e ela mesma despejou no meu corpo. Depois eu teria que tomar um banho para o amor, que era um banho de rosas, mel, perfume. Somente depois viria ao trabalho. E eu prometi que se ele voltasse para mim, eu daria um presente bem bonito para Pombagira. Passou um mês que eu tinha feito o trabalho e nada dele voltar. Já estava tirando a hipótese de voltar. Eu já estava tirando a hipótese dele voltar da minha cabeça. Quando ele me procurou. E eu, apaixonada, acabei voltando. Ana, eu voltei com ele tão feliz. Nem lembrei que ele estava voltando por causa do trabalho. Minha felicidade era tamanha que quem via dizia que o retorno dele era por amor. Como guria é boba, né? Passou uns 2, 3 meses e eu comecei a ter uns sonhos. Sonhei durante algumas noites, sempre com mais ou menos o mesmo enredo, que era o seguinte: eu chegava num cabaré, bem chulo, barato, sujo, e via o meu noivo amarrado numa cama, nu, com várias mulheres ao redor dele, beijando e passando a mão. E eu sempre acordava apavorada, mas sempre entendia o recado, que era: se eu não desse o presente bem bonito que eu prometi dar, caso ele voltasse para mim, né? As entidades tirariam ele de mim. Voltei naquela senhora que jogava búzios e ela me falou que era isso mesmo, que elas estavam vindo me cobrar. Fui orientada a fazer uma bandeja muito bonita e cara e largar num cruzeiro. Ou numa encruzilhada, acho. Ah, não, num cruzeiro mesmo, que é aquele cruzeiro das almas. E aí eu nunca mais sonhei. Acho que ela fez isso, né? Fez isso e nunca mais teve esse sonho. Tanto dinheiro colocado fora e a história terminou tão mal depois. E a história terminou tão mal anos depois. Olha, fica um alerta para as adolescentes aí. Não se desesperem. Tudo na vida passa. Esse amor que faz a gente sofrer não é o único amor da vida da gente. Não se comprometam espiritualmente por uma pessoa que certamente não vale a pena. Se valesse a pena, não precisaria recorrer a isso, a uma amarração. Não vale a pena. É isso mesmo, gente. Se você tá indo amarrar o cara é porque o cara não quer. Pronto. Não precisa explicar mais nada. Ou o contrário, a moça, você tá indo amarrar a moça porque a moça não quer. Se você tá precisando amarrar alguém pra ficar com você, pensa um pouquinho. Não, né? Não quer. E não vai, assim. Aí você tem que pensar por que, né? Enfim. Mas no fim ela pagou. Tava começando a dar problema, mas aí ela foi lá, fez o que tinha que fazer, beleza. E depois, eu acho que o desenrolar da história, que ela disse que anos depois acabou mal, tá em outro relato, que agora eu não vou lembrar qual é. Será que é esse daqui mesmo, que foi lido no Dia das Mães? Que é o Minha Mãe Veio Se Despedir? Talvez ele esteja na coletânea temática de Dia das Mães. Minha Mãe Veio Se Despedir. E talvez lá ela conte a respeito desse alecrim dourado na vida dela, que eu não lembro mesmo como que isso acabou anos depois do que ela fez aí. Bom, próximo relato, então. Opa, eu tô fechando tudo aqui, deixa eu só ver. Próximo e último relato de hoje. Hoje foram menos relatos, mas
mais legais, né? Vamos lá. O sonho. E esse é o último relato de hoje. Oi, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu assisto você desde que eu tinha 11 anos. Hoje em dia estou com 18 anos, cursando psicologia. Que legal. Ana, hoje eu vim contar um relato que aconteceu comigo quando eu tinha 12 para 13 anos de idade. Eu sempre fui uma pessoa meio sensível a essas coisas paranormais. Desde bem pequena eu vi e ouvi várias coisas estranhas. Hoje em dia essas coisas deram uma parada, graças a Deus. Porém assim, sinto a energia do ambiente como se algo pesado estivesse rolando, sabe? Sei. Então, Ana, o ano era 2017 e infelizmente meu avô tinha falecido nessa época. Toda a minha família estava completamente abalada. Meu avô e eu nunca fomos tão chegados. Mas não é porque a gente não se gosta mais ou não se gostava. Mas não é porque a gente não se gostava, mas sim porque não tínhamos tanta intimidade mesmo. E eu já era uma mocinha, a filha mais velha de 3 meninas. Então, ele dava mais atenção para as minhas irmãs mais novas, mas eu não ligava também. O fato aconteceu após 3 meses de seu falecimento. Era uma noite normal, como qualquer outra. Eu dormia no quarto junto com as minhas irmãs. E quando finalmente consegui dormir, me vi em um quarto onde eu nunca estive antes, com um homem que eu nunca vi na vida. Ele meio que me obrigava a falar palavras estranhas com ele. Parecia outra língua, sei lá, latim. Até hoje me lembro das palavras enevidevi. Algo assim, enevidevi. Eu não sei o que diabos isso significa, mas ele me obrigava a repetir várias e várias vezes com as mãos dadas a ele, formando como se fosse um círculo. Quando do nada tudo começou a tremer com muita força e ele me agarrava, meio que me enforcando, dizendo: "Ela é minha, você não vai tirar ela de mim, estou quase me apossando dela." Juro, Ana, no sonho eu chorava e chorava porque eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali. Quando do nada aparece uma bola de luz e o homem que me segurava e me enforcava por trás gritou. Um grito horrendo que só de lembrar já me arrepio toda. Ele foi... Cadê? Ele foi com tudo pra trás, me soltando. Aí eu aproveitei pra correr. Não sei pra onde, eu só queria sair dali. Quando do nada ele estava atrás de mim. Pegou minha perna agarrando, quando novamente aquela bola de luz aparece e meio que bate com tudo no chão, nos jogando assim com tudo pro ar. Depois disso eu acordei completamente encharcada em suor, com uma pequena ardência na minha perna. Quando fui olhar, havia um arranhão enorme, Ana, na perna. Eu fiquei sem entender aquilo, porque não tinha nada que pudesse me arranhar daquela forma ali. Depois disso, Ana, orei o Pai Nosso umas 3 vezes e pedi para dormir com a minha mãe. No dia seguinte, falei para ela o que tinha acontecido, mas não disse sobre o arranhão por medo dela acabar achando que, sei lá, eu estava ficando louca. Ela disse que provavelmente alguém estava com intenções perversas para comigo, e aquela luz foi o meu anjo da guarda me livrando de algo pior que estaria por vir. Enfim, esse é o meu relato, é a primeira vez que eu escrevo. Desculpa pelos erros, estou escrevendo pelo celular. E respeito a seriedade de todos. Eu tenho várias outras histórias relacionadas a isso. Obrigada por ler meu relato e um beijo para você e toda a sua família linda. Que Deus abençoe a todos. Um beijo para você, muito obrigada. De repente, isso aconteceu realmente no astral. Me lembrou até aquele cara, sabe? Do Nunca Faça Promessa em Viagem Astral. Uns caras obcecados aí, né? Tem uns no astral que quer pegar os outros. O que era isso? Por que ele tava... Agora fiquei curiosa. Eu não vou pesquisar agora para não tomar o tempo aqui do vídeo, mas eu vou pesquisar o que significa essa palavra. De repente, né? Tem alguma coisa aí. E ele queria tomar você, aquela luz, um protetor realmente,
às vezes até o avô, não é? Alguém que estava aí protegendo ela nesse lado aí do astral. Porque eles falam mesmo que quando a gente sai aí, faz essas viagens astrais e tal, você pode encontrar de tudo. E muitas vezes a gente sai, faz as coisas e não lembra. E a gente realmente, às vezes, está em contato com seres, com coisas do lado de lá. E a gente tem que ter uma proteção, né? Pode ser perigoso também, já ouvi isso, que pode ser perigoso sair do corpo e tal, né? Enfim. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários, sempre com respeito, suas opiniões, e envie o seu relato pra gente. Ok? Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Fui. Tchau, tchau.